Amém? Amém. Abra em Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Diz assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande multidão de peixes e rompiam-se das redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos repetir esse último versículo. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Com essa cabeça vamos falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, neste culto, onde se prepara homens de Deus para fazer a tua obra, eu te peço, Espírito Santo, que tu venha nos marcar de uma forma muito especial. Que tu venhas hoje, Pai, exortar, ensinar, quebrar, tirar de nós, Senhor, aquilo que é mal. Que tu venhas, Espírito Santo, crescer. Jesus, que tu venhas crescer em nós e através de nós, que venhamos adquirir a cada dia. Amém. Espírito Santo, te convidamos a ministrar, a falar, a operar em nossas vidas nesta noite. Te convidamos, Espírito Santo, a concluir essa obra, esse chamado que tu tens em nossas vidas. Em nome de Jesus assim oramos e também te agradecemos, o povo de Deus. Diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Provavelmente você já deve ter ouvido dezenas de vezes aí a pregação, uma ministração sobre esse texto da grande pesca, do chamado dos primeiros discípulos. E eu estudava e o Espírito Santo ministrou tantas coisas importantes sobre um chamado. E eu queria muito que você entendesse que esse culto será muito importante na sua vida e que existem coisas nesta palavra, nessa ministração, muito importantes para aqueles que realmente querem fazer a obra de Deus, mas do jeito de Deus. Jesus aqui, no primeiro encontro com os seus discípulos, com os seus primeiros discípulos, passou coisas muito importantes para aqueles que realmente querem fazer a obra. E eu queria que você estivesse aberto para que o Espírito Santo falasse com você, amém? Amém. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, estou aberto estou aberto para ouvir a tua voz para ouvir a tua voz e
entender o teu chamado. E aqui Jesus passa a primeira grande lição para os discípulos, para os seus primeiros discípulos. Quando olhamos logo no início, nós vemos que havia uma grande multidão, sempre há uma grande multidão, onde Jesus está, mas chamados são poucos. Talvez poderíamos dizer que escolhidos são poucos, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Porque nem todos estão dispostos a viver o chamado do jeito que Deus quer. Muitas pessoas querem viver um chamado, mas não estão dispostas a viver do jeito que Deus quer. Não esqueça de colocar o seu celular no silencioso. E vejamos só o que acontece. Estavam aqueles homens tentando pescar. Passam uma noite inteira lutando, jogando as redes, puxando rede, jogando rede, puxando rede. E nada o que? Acontecia. E para a mentalidade judaica daquele tempo, até hoje na verdade, era muito complicado. Porque para o judeu, entenda bem isso, se você faz alguma coisa de bom, você colhe aquilo que é de bom. Se você faz alguma coisa que é ruim, você colhe aquilo que é o quê? Ruim. Né? Para nós também. Mas só que diferente do entendimento que Jesus passa, é porque às vezes nós vamos fazer o que é bom, mas não vamos escolher momentaneamente, ou talvez até nessa vida, tudo aquilo que plantamos. Porque a nossa vida é o quê? Muito além daquilo que nós apenas vivemos nesse mundo aqui. Amém? Você espera isso, as suas expectativas são para isso? Né? Porque se tudo que a gente planta, nós colhêssemos aqui, olha, Deus não poderia fazer, amém? Não poderia, porque não tem como Ele fazer aquilo que é a glória, a manifestação do poder. Nós viveremos com Ele na eternidade, nesta vida. Amém? Amém. Mas, para Pedro, naquele momento, ele estava trabalhando, não estava o quê? Olhando, o que está acontecendo? E era o pior sentimento que ele podia ter, o sentimento de grande frustração. Pescamos a noite toda. Ele lavar as redes significava que ele desistir, não é? De tudo aquilo que ele ficou, né, horas, dias, talvez, tentando fazer. Até que Jesus chega perto deles. E eu não sei o que você está passando, ou o que você tem vivido, mas eu queria que você cresça piamente que Jesus está se aproximando desse lugar. Está chegando, entrando por aquelas portas e se aproximando de você. E falando para você o seguinte: vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez? Amém. Lança de novo. Mas agora você lançará segundo a minha palavra. E aqueles discípulos, depois de ouvirem a palavra de Jesus, aqueles primeiros homens até que ainda não eram discípulos, Jesus ainda estava, né, os separando, preparando para esse chamado, vão e lançam as redes onde? Lá no profundo. Quando eles puxam as redes, mas vem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanta coisa, que eles ficam como? Maravilhosos. Você crê nisso? Não sabe? Talvez você tenha pescado aí até hoje, mas olha, nada, estão malhando para peixe. Mas o peixe está lá. Jesus hoje manda, você pode jogar nas redes. Amém. Você verá assim, grandes coisas acontecerem aí nesses próximos dias. E eles lançam as redes ao ponto de chamarem, né, assim, todos os seus amigos: olha, traz mais outro barco, traz mais rede. E eles começam a encher quase que o barco vai a pique. E eles vivem o maior milagre da vida deles. O melhor momento estava ali.
Mas onde é que está o chamado deles? Quem consegue entender? Em que momento começa o chamado? Em que momento o Senhor pode perceber que eles seriam pessoas que talvez demorasse muito tempo? Eu sei que esses chamados aqui dentro não vai ser um mês, não serão 2 meses, não serão 2 anos. Eu sei que gente vai trabalhar 1 ano, 2 anos, né, pastor Fábio? Quantas pessoas lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Gente que estava na igreja, saiu da igreja, que voltou, passou por mais um vale e foi. Até ser o que? Um discípulo. Mas o discípulo só pode ser discípulo se ele estiver disposto a fazer uma coisa. E está lá no último versículo que lemos. No versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, fizeram o quê? Deixaram tudo e seguiram. Deixando tudo. Fizeram o quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você viver um chamado com Jesus, você precisa estar disposto a abdicar de. E eles viviam o maior milagre da vida deles, o melhor momento. Eles se admiraram de tal forma, mas Jesus só pôde chamá-los porque eles estavam dispostos, apesar de tudo aquilo que eles estavam recebendo momentaneamente, eles podiam o quê? Deixar tudo para seguir a quem? O Senhor Jesus estava dando uma maior lição ali. Qual era a maior lição? Quebrantamento. E o que é quebrantamento? É deixar tudo. Porque pessoas que não conseguem abrir mão não podem servir a Jesus. Eu quero falar para você uma coisa muito importante. Se você quer servir a Jesus, você terá que abrir mão de tudo. Diga assim: se eu quiser seguir a Jesus, eu teria que abrir mão de tudo. Muitas pessoas chegam na igreja preocupadas em fazer, em ter, em ser, mas poucas entendem que para elas poderem ser, poderem ter, elas precisam, no primeiro momento, fazer o quê? Deixar tudo abrir mão. E aí Deus não pode usar essas pessoas, por quê? Porque o objetivo delas está diferente do objetivo de Jesus. Abrir mão de tudo é o objetivo de Jesus na nossa vida. E você vê que não foi no primeiro momento. Naquele momento da pescaria, eles deixaram, seguiram Jesus. Mas Jesus teve que continuar trabalhando o quê? As pedrinhas. Precisou continuar fazendo o quê? Quebrar as coisas ruins. Fazer o quê? Daqueles homens, discípulos, pescadores, o quê? Você está disposto a ser um pescador? Tchau. Então vamos ver o que Jesus vai ter que fazer com você. Amém? E aí a gente vai ver alguns pontos importantes. Hoje eu não queria que você se preocupasse com o horário. Nós somos 8 horas, a gente deve terminar de volta às 10 horas. Amém? Lá no Rio de Janeiro, os cultos de ministérios começam às 7 e terminam 10 horas. São 3 horas de cultos de ministério, mas a gente tenta fazer isso e a gente começou a aproveitar. Amém? Amém? Mas vamos lá, eu vou tentar passar para alguns. Abre Marcos 9:33. Vejam como aquilo que eles queriam estava diferente daquilo que Jesus queria. E às vezes você não tem conseguido ser servo, ser discípulo de Jesus, porque você quer uma coisa e Jesus quer outra. Você tem os seus objetivos, Jesus tem outros objetivos para a sua vida. Amém? Amém. Quer ver só?
Marcos 9:33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorriste pelo caminho? Mas eles guardaram o quê? Silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o quê? Maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o quê? O último e servo de todos. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: se você quer ser o primeiro, você quer ser o último, o servo de todos, está disposto a servir a todos? Será? Veja como era diferente. O que eles pensavam? Quem é o maior? Pedro. Quem é o maior? Sou eu. Tiago, João. Quem tem mais crédito? Quem se assentará do lado direito ou do lado esquerdo do Senhor Jesus quando ele estiver no seu governo? Veja como o pensamento daqueles discípulos ainda era bem diferente de tudo aquilo que Jesus queria. Muito ainda precisava para que eles fossem quebrantados, mas Deus só podia fazer a obra na vida deles se eles fossem quebrantados. Porque se a unção do Espírito Santo fosse sobre a vida deles daquele jeito, eles iam colocar tudo a perder. Se eles receberem aquilo que eles receberam lá no Pentecostes, nesse momento ia ser o quê? Um estrago. Já viram pessoas que têm um grande talento? Mas um grande talento mesmo. Gente que canta mesmo. Gente que move, parece que todo mundo fica ali. Consegue chegar a grandes lugares, sabe? Fazer grandes coisas. Consegue ou não consegue? Por quê? Porque tem um dom natural. Imagina quando a unção do Espírito Santo vem sobre uma pessoa realmente. Da forma como foi o Pentecostes, da forma como nós viveremos aqui em nome de Jesus. Vivermos nos nossos dias aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Eles iam virar. Eles já achavam quem era maior. Quando Deus derramasse a unção, já era. Não ia aceitar mais nada. Não é? Só iam pregar no lugar, se pudesse, não sei quantos milhões para eles, se fosse pegar de limousine, de helicóptero naquele tempo. Se não acharam os tardes, os iam em si. Estão entendendo? Amém. E eles começam a viver um grande processo de quebrantamento. Começam a entender muitas coisas. E um deles é a responsabilidade com o chamado. Vamos lá, Marcos 9:42, um pouquinho mais abaixo. Olha a responsabilidade de quem quer realmente ser um discípulo de Jesus. E quem fizer tropeçar o quê? Ao destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço, ao pescoço uma grande pedra de cominho que fosse lançada aonde? Você é realmente quebrantado? Deus já começou a fazer esse processo na sua vida? Você já começou a ver isso? Você quer ser um discípulo de Jesus realmente? Você tem que tomar muito cuidado com os escândalos. Porque aquilo que você fizer pode acabar com a vida de muitas pessoas. A atitude que talvez você tome, a gente tem falado muito sobre isso. Com uma pessoa que às vezes chega do seu lado da igreja, senta do seu lado, você pode fazer com que ela fique com o resto da vida. Ou você pode fazer com que ela nunca mais, ela tome nojo desse lugar, igual muitas pessoas têm nojo das igrejas hoje. Vocês estão entendendo? Amém. Estão vendo a responsabilidade sua na internet, aquilo que vocês vão falar com uma pessoa que te chama e fala: poxa, você é da contemporânea? Cuidado, meu amado, porque você tem que tomar muito cuidado, porque um escândalo pode ser muito sério na vida.
E ele começa a ensinar aos discípulos: olha, vamos cuidar. O escândalo não pode ter, a vida precisa ser o quê? Um referencial, ser um testemunho, né? Começa a ensinar muitas coisas. Ele vai lá no 43 agora, ó. E se a tua mão te faz tropeçar, o que você tem que fazer? Corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos e ir para onde? Aquilo que você pega, aquilo que você toca, cuidado. Se teu pé te faz tropeçar, cuidado onde você vai, os lugares que você caminha. Se essas coisas te fazem pecar, tira da tua vida, em nome de Jesus. E aí ele continua: se um dos teus olhos, no 47, te faz tropeçar, faz o quê? Arranca o olho fora. O que você tem olhado, tem feito você pecar? Porque se por aquilo que você olha, se por aquilo que você toca, se por aquilo que você, pelos lugares que você anda, pode levar o irmão ao escândalo, cuidado. Porque você está sendo preparado para ser um discípulo. Não seja maquiado, seja quebrantado. No altar a gente não pode ter ninguém que for mentindo na vida dupla. Nos ministérios nós não podemos ter pessoas que vivem uma vida dupla. Nós já pagamos um preço muito alto lá fora para viver uma vida dupla, para viver uma vida de mentira. A gente tinha que esconder para todo mundo, até para a sombra aquilo que a gente é. Para a gente hoje entrar no ministério, viver dentro de uma igreja, o quê? Uma mentira. Não seja uma pessoa sem temor ao Senhor. Se algumas coisas te fazem pecar, arranca, porque a vida não pode ter escândalo. Se a tua língua te faz pecar, arranca a tua língua fora, para de falar. E tem gente que vai ter que parar de falar com muitas pessoas. Porque o que sai dela é só coisa podre mesmo. É difamação, é submissão, é desonra ao líder, ao pastor, ao ministério. É crítica. E aí, você nunca poderá o quê? Viver o chamado com Jesus. Forte. Você só tem uma maquiagem de crente, mas não é realmente um discípulo do Senhor. E Jesus queria que eles fossem quebrantados. Ele sabia que ia demorar muito tempo. E sabia que existiriam lições que eles teriam que aprender no dia a dia. Vai lá, Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste, que as sustenta, porventura não valeis mais, vós muito mais do que as aves, do que as aves. Não é? Qual lição Jesus estava querendo ensinar? Dependência. E existem momentos de nossa vida que o discípulo do Senhor precisa aprender a ser dependente do Senhor. Em tudo. Em tudo. Quantas vezes, quantas lutas. No momento de estar na igreja, sorrindo para todo mundo. Pregando prosperidade para todo mundo ser próspero. A gente passa numa luta de ter que contar moedinha. Os aluguéis da igreja todos pagam, ninguém acreditava que a gente pagava tudo de aluguel, conta de tudo certinho. Mas a nossa vida não fura, não é? Naquele momento tem que ouvir do Senhor assim: olha, nunca um justo ficou desamparado. Glória a Deus. E esperar a provisão, confiar que no momento certo ele ia o quê?
Ninguém proveu. Eu quero dizer, Deus já proveu pessoas. Precisa entender isso. Mas você precisa saber o que? Passar por esse momento. Passar por essa situação. Ai, não estou vendo, meu Deus. Ai, não vai dar. Vai dar. Deus na hora vai trazer a provisão. A gente passando aquela situação toda e tudo que dava. Saiba viver todos os momentos. O apóstolo Paulo disse: eu sei viver todos os momentos. Eu sei ter fartura, mas eu sei também viver o que? O momento da escassez. Não sei se você está vivendo o momento da fartura ou da escassez, mas uma coisa é certa: você vai ter que viver os dois momentos. Eu já passei o momento da escassez, aprendi a economizar, né? A obedecer o esposo. Obedecer. Ele falava: não gasta com isso, olha, mas era batata. E se eu gastasse, parece que assim, Deus fazia de tudo ali, no furacão acontecesse quando aquele negócio pequeno. Sustento. Diga assim: eu preciso aprender. Eu preciso sustentar. É muito complicado, é muito difícil. Mas você precisa aprender. De repente abre um negócio na tua frente, abre uma porteira. E você colhe tanto peixe, que eu tenho que chamar até um monte de gente para poder dividir. Então eu vou parar na frente. Tem que chamar a gente para poder dividir dinheiro, né? Glória a Deus. Só não empresta dinheiro não. Principalmente na igreja. Se você não for dar o dinheiro, você não empresta. Nós temos sérios problemas na igreja com gente que vive pedindo dinheiro emprestado. E aí depois ainda vai parar no gabinete, chegar abaixo do irmão pedir dinheiro emprestado. Se você fala assim: olha só, eu não tenho para te emprestar, se você não tiver para dar. Amém? Obedece, pastor? Amém? Amém. Gente que pede, fica no pede, olha, pede para todo mundo prestar. Às vezes vai pagar a mesma coisa, viu? Sabia? Ah, irmão, precisa de pagar uma conta. Já 5 irmãos já pagaram a mesma conta. Toma cuidado. Tem aqui, toma. Amém. Uma grande pescaria, toma aí. Mas também não precisa, não, tem muita gente. Deus quer fazer com que passe situações para poder crescer e você está atrapalhando o processo de vida. Você está sendo Satanás na vida dessa pessoa. Igual o Pedro lá que Jesus teve que fazer o quê? A regra de Satanás. Ela tem que passar pela luta, você não está deixando. Você está atrapalhando o processo de Deus na vida dela para ela entender o quê? Ela tem que depender de quem? Do seu, não é de amigo, não é de irmão, não é de parente, não é de familiar. Ela tem que acordar cedo, ela tem que correr atrás, tem que bater nas portas, tem que ser humilde, tem que voltar às vezes até na empresa que trabalhou, pedir perdão, ou pedir também equivocado lá, olha, e aprender a ser um funcionário decente. Porque tem muita gente que quer ser o santo na igreja, mas é uma vergonha no trabalho. É o Facebook o dia inteiro, um nojo. Não trabalha, não rende nada. É um problema. E aí vai fazer o quê? Vai querer dar... Como é que você pode dar testemunho assim? Você não pode dar testemunho assim. Você tem que ser bom, você tem que saber fazer muito perfeito. Honrar o Deus que você serve. Glória a Deus. Você é tão bom com Deus que você serve. Deus está falando com alguém aqui? Amém. Recebe, porque é para a tua transformação. Glória a Deus. Jesus ensinava dependência, Jesus ensinou a passar. Olha, isso aqui é muito importante. As tempestades da vida. Quem quer aprender que hoje eu passar as tempestades da vida? Marcos 4:35. Então, você precisa ter responsabilidade, você tem que tomar cuidado com os escândalos. Você tem que aprender a ser dependente, você tem que
aprender a viver o momento da tempestade. Marcos 4:35. Naquele, o quê? Dia sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra. Quem quer passar para o próximo nível aqui? Glória a Deus. Mas vamos para outra, mas vamos para outro lugar, outro patamar espiritual. Jesus hoje quer te levar a outro patamar de espiritualidade, de crescimento, de maturidade. Diga assim: o Senhor Jesus quer me levar a outro patamar de maturidade. Amém? Amém. De crescimento espiritual. Jesus quer te ensinar nessa noite a você ser um homem de Deus, homem com H maiúsculo, mulher com M maiúsculo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles despedindo o quê? A multidão, porque não é todo mundo que vai para outra margem. Não é todo mundo que cresce. Não é todo mundo que assume novos patamares. Mas Deus quer que você está aqui nessa noite passe para um outro patamar espiritual. Cresça. Amém. Deixe de ser menino espiritual. E levaram, assim como estava no barco, e outros barcos, e seguiram. Ora, levantou-se o quê? Um grande temporal que... Diga, levantou-se grande temporal de vento. Ai, meu Deus do céu, Jesus, outro não. De repente se levanta um grande temporal de vento, diz a palavra, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava o quê? A encher-se de água. Jesus estava o quê? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertavam e eles disseram: mestre, não te importa o quê? Que pereçamos. E ele despertando, ele deu vento, somar o quê? A causa. Posso falar uma coisa muito séria para você? Se você não aprender a passar a tempestade, se você não tiver um coração quebrantado para passar a tempestade, você pode perder grandes coisas no reino de Deus. Eu conversava com um dos nossos pastores nesta semana e veio uma pastora, ela falou assim: pastor Marcos, vocês têm que determinar a vitória, vocês têm que pegar a palavra. Ela falou até um pastor, não era aquele rei, eu nunca posso dizer porque vocês não podem aceitar isso e determinar a cura, não é? Eu falei uma coisa que é dura de se ouvir no meio dessa luta toda. Eu tenho aprendido a ter as maiores experiências com o Espírito Santo. Por incrível que pareça, nesses momentos, nós temos vivido momentos de grande comunhão com o Senhor. E se você não sabe passar o momento da tempestade, você perde esses momentos. Sabe por quê? Às vezes você levantou um grande temporal na sua vida para que o Senhor possa estar do teu lado na hora desse temporal. Para que você conheça quem é Jesus. Para que você conheça a pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. Só que você está com raiva de tanta coisa, está brigando por tudo, que você não consegue o quê? Viver nesses momentos. Você está tão revoltado com a situação. Por quê? Você está se perguntando por que aconteceu isso, por que aquilo. Tanto é que Jesus nos repreende: ora, homens de pequena fé, eu estou no barco. E Jesus estava lá quietinho, dormindo, como eu. Eu falo nesse período, hora de hora e hora de chão, né? A primeira noite que a gente dormiu depois desse tempo todo foi hoje. Foi? A primeira noite que eu dormi toda, de hora em hora. Marcos, eu estou com o Marcos, quando pega na frente, Marcos, eu acordava desesperado. E aí de hora em hora, mas nessa hora eu apagava, né? Nem Jesus aqui sobre o travesseiro, a tempestade rolando assim,
Teve uma noite até para não perturbar ele, quis ficar no sofá, peguei o edredom, botei do outro lado assim, e deitei no tapete. Aí daqui a pouco o bicho estava dormindo, eu acordo ele no ronco. Jesus estava assim, despreocupado. Amém? Amém. Aprenda a viver no momento de tempestade. Aprenda a aguardar no Senhor na hora que se levanta e falar: acalma-te, mano. Porque se você quer passar por outro nível, se você quer viver realmente uma vida de unção com Deus, você tem que saber estar sujeito ou viver no momento de tempestade. Aproveitar esses momentos para se aproximar de Jesus, viver com Ele, para ter, sabe, relação íntima com o Senhor Jesus. Mas sabe o que você faz na hora de tempestade? Você que não consegue ser um discípulo, você se revolta. Você diz que você vai embora. Deus quer te ensinar e você está dizendo que vai embora. Deus está apertando lá, colocando fogo para você ser purificado como ouro, para tirar essas estátuas invisíveis da sua vida, que eu falo aí no antigo. E você dá o quê? Ai, não quero, eu vou embora. Ai, eu vou largar isso. Ai, eu vou deixar você mais um quê? Ah, não está dando certo. Se você quer ser realmente um discípulo do Senhor, aprenda a passar toda e qualquer situação. Saiba viver o que? Os momentos de tempestade, porque quem tem o coração quebrantado consegue encontrar fontes de água da vida no momento da luta. Quem tem o coração quebrantado, na hora da tempestade, consegue viver as maiores intimidades com o Senhor Jesus. E eu quero dizer, você está perdendo tudo isso, porque não tem sabido viver esse momento. Pergunta por quê, para quê? Aproveite esses momentos para passar momentos preciosos com o Senhor Jesus. Quer chorar? Chora na presença do Senhor. Se derrame nesse momento, sabe? O Senhor consegue perceber a sua sensibilidade nesse momento. Você está lá em tudo, né? É um momento que só Ele pode fazer alguma coisa. E eu não sei se você está vivendo um momento assim, só o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa na sua vida. E você tem deixado de viver grandes experiências com o Espírito Santo. Deus quer se revelar a você na história, porque Ele quer te ensinar a ser discípulo. E discípulo quer discípulo que precisa aprender a passar para outra margem. Diga assim: Senhor Jesus, me ensine a passar para outra margem. Dá-me força para viver o teu melhor. Mateus 26, 19, vai lá. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. Esse aqui é muito forte. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com quem? Os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós é que eu me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu? Sim. Quebrantamento não acontece de um dia para o outro. E no quebrantamento você tem que aprender a lidar com tudo e com todos. No momento da luta, no momento da bonança, Jesus ensinando, Jesus sabendo que tinha um traidor do lado. Mas o que Jesus fazia com o traidor? Servia o traidor. Dava pão para ele comer. Dava pão para aquele que iria o quê? Trair. Ajudava, ensinava. Quando o Senhor me dava essa palavra, eu pensei nos traidores que nós tivemos, no Judas. Mas não foi aqui não, daqui foi pico. Daqui não foi nada. O traidor é aquele que está do lado, come junto com você. Coloca a mão no prato, você divide a comida. Você oferece o melhor para essa pessoa.
Pessoas que estão na sua casa, que usam a sua internet, que compartilham de caronas, não é? Te abraço, dá um beijo. Digo que vai ser o pastor mais especial do mundo. Esse é o traidor. Agora uma pessoa que a gente já sabe que vai trair, não é traidor, né? E eu quero dizer uma coisa: todos eles só foram colocados em nosso ministério para que nós crescêssemos. Depois de cada situação, de cada dificuldade, cada vez que nós passamos todos chorando, nós observamos uma coisa: nós apenas crescemos com a situação, crescemos com pessoas, crescemos tendo que perdoar, tendo que aprender a amar o que é incondicionalmente, crendo que a pessoa podia ter mudado, porque Jesus não deixou Judas ali porque ele queria castigar Judas. Jesus entendia que ele podia ser um grande homem de Deus. Queria dar o quê? Uma oportunidade para ele. Então você não tem que se preocupar com quem está do teu lado, se está fazendo alguma coisa contra você ou não. O que você tem que fazer? Amar. Ser como Jesus. Amém? Senão daqui a pouco você fica pirado. Esse negócio de compor, tem gente que é assim, né? Simplesmente ama. Incondicional. É o traidor. Dá comida para ele. Homem mole, gostar macio. Vou ali no Outback pagar um jantar com você hoje. Só não pode falar, né? Quem colocar comigo a mão no prato, esse me trairá. Não pode falar isso agora. Não se ocupa mais com isso. Amém? E, por último, e a gente termina, tinha outras coisas, mas Deus vai ensinando a gente a ser discípulo com o tempo. Marcos 14:13. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Marcos 14:3. E, quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quem sabe o que é alabastro? Alabastro, na verdade, é o recipiente. Tem gente que pensa que alabastro é o perfume. Alabastro não é o perfume, alabastro é o recipiente de carbonato de alguma coisa. É um sulfismo, inclusive. E eles faziam vaso, botavam perfume e eles fechavam com o próprio material, de forma que você só usaria o perfume se você fizesse o quê? Quebrasse essa parte mais alongada do. Vocês ouviram que eu falei? Quebrasse a parte mais do vaso. Quebrava. E quando quebra, o perfume exala. E às vezes você tem um grande perfume dentro de você, mas o alabastro não foi quebrado. O perfume vai ser derramado. O perfume de Jesus que precisa sair de você. Só acontece quando houver quebrantamento. Quebra. Renúncia. E aí a gente volta lá no início. Porque na verdade aquela era a primeira lição, que deveria ser a maior lição. Deixar tudo.
quebrar a parte mais exaltada, deixar o perfume fluir de Deus, você, o perfume chamado Jesus. Fiquemos de pé nesse momento. Curva sua cabeça. Aqui eu estou falando com servos do Senhor, pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas que ainda estão no caminho. Às vezes os propósitos seus não são os propósitos do Senhor. Amém. Você veio para a igreja para ser honrado com a sua voz, com a sua capacidade intelectual, com a sua unção já recebida. E aí Deus fala para você: eu não quero nada disso, não é isso, filho, eu quero. Isso você deixa. Isso não presta para nada. O que presta é aquilo que vai exalar de você. É o meu perfume, o perfume de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não adianta só cantar, não adianta só pregar, não adianta só tocar, não adianta só fazer alguma coisa. O perfume de Cristo tem que usar a pessoa. Nós queremos uma igreja, nós queremos discípulos, o Senhor que é um discípulo. Que exale o seu perfume. E realmente foi quebrado, porque o vaso só exala se for quebrado. Não adianta querer ser discípulo tendo um monte de áreas ainda a serem trabalhadas. Reconheça, peça a Ele: Senhor, quero o meu orgulho, mundo precisa ser mudado, deixa eu ser como Ele quer. Às vezes a pessoa chega na igreja: porque eu quero, porque tem que ser assim, porque... E eu espero que eu seja usado para mudar tudo isso, porque não vai ser do seu jeito, não, vai ser do jeito de Deus. Senão isso aqui não se chama igreja. E nem clube social do qual você fazia parte antes. Nem em viver uma vida simplesmente como um fariseu. Nós estamos vivendo 40 dias de quebrantamento. Deixa o Senhor te fazer um vaso novo. Deixa o Senhor iluminar a tua vida, revelar a você que precisa ser, sabe, mudar. Coloque a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, muda. E deixa entregar, deixa colocar no teu altar tudo aquilo que precisa ser colocado. Aqueles discípulos viveram naquele dia o maior milagre da vida deles. E o Senhor Jesus viu naquele dia que podia usá-los, porque eles não tinham nenhum problema, nenhum apego a coisas. Para você ser realmente um servo, ser usado, você não pode ter apego às coisas humanas. O Senhor precisa fazer de você um vaso novo. Aleluia. Espírito Santo, nesta hora, eu peço, Senhor, que tu prepares aqui, Senhor, os grandes homens desses países. Aleluia. Homens de Deus, Pai, que neste ministério farão, Senhor, grandes obras ainda maiores, porque são essas as obras, Senhor, que tem chamado para nós fazermos. Construir, Senhor, essa nação santa, para fazermos, Senhor, as obras ainda maiores. Mas tu sabes, Senhor, que se o derramar do Espírito Santo acontecer antes da hora, será um grande desastre. Então começa a quebrar o vaso. Glória a Deus, aleluia. Vai arrancando os pés que não tem que estar nesses lugares, as mãos que não devem tocar, os olhos que não devem enxergar tantas coisas.
Como tem gente que só enxerga coisa ruim, não consegue ver coisa boa na igreja. Isso é demônio. Não consegue ver coisa boa no irmão, não consegue ver coisa boa no ministério. Tudo tem um problema. Em nome de Jesus, deixa o Senhor te contar aqui. Deixa o Senhor lhe ensinar a ser discípulo. Deixa o Senhor te escolher. Que não basta ter chamado, você precisa ser escolhido. Viram as provas, viram as tempestades. Você tem que saber passar pela tempestade, senão você grita e vai embora. Terá momentos de grande abundância, mas eu não posso mentir. Haverá escassez também. Nesses momentos de escassez, o Senhor já preparou corpos para lhe ajudar. O Senhor já preparou maná para descer do céu, mas você só consegue tomar posse disso se você tiver um coração quebrantado. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, molda a tua igreja aqui em São Paulo. Molda, Senhor, os teus contemporâneos aqui, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, uma grande multidão saindo aqui, Senhor, dessa igreja. Mas prepara, Senhor. Quem tiver ainda elevado, quebra, Senhor. Porque eu sei que a perfume do céu para se desalar.